Iriam fazer monólogo. Aí foi aquela loucura, eu conheci a Ellen Helene, eu conheci depois o Pedro Paulo Bugatti. TV Mais canal 17.1 HD. Olá, boa noite para você que nos acompanha na programação da TV Mais, canal 17.1, afiliada da TV Cultura em Mato Grosso. Nós estamos de volta com o programa GW100, edição 2018. O programa irá ao ar todos os domingos a partir das 22h30. Não percam que nós estaremos com temas muito interessantes da atualidade, inclusive nesse período eleitoral, falando um pouco aí também das questões, das eleições de 2018. Eu sou Cristiane Fonseca, cientista política e professora de sociologia, e estamos hoje aqui recebendo 3 nobres deputados, que farão aí a diferença no nosso programa, que serão aí a abertura do GW100 dessa edição de 2018. Então nós estamos com o deputado Oscar Bezerra, deputado pelo PV, com o deputado Allan Kardec, deputado estadual pelo PDT, e com o deputado Max Russi, deputado estadual pelo PSB. Boa noite, deputado. Boa noite, Cristiane. Boa noite a todos do GW100 que nos acompanham nesse momento. Boa noite, Allan. Boa noite, Cristiane Fonseca. É um prazer estar aqui com você, com os colegas Max e Oscar e todos que estão nos assistindo aqui no programa GW100. Boa noite, Cristiane, e a todos que nos assistem aí, aqui os nossos companheiros, o Allan e o deputado Oscar Bezerra. Bom, para que a gente então dê início ao programa, como eu disse, a ideia é a gente falar um pouco das eleições, desse cenário político local, nacional, mas antes disso queria só tratar de um tema que eu acho que nós estamos com 3 parlamentares aqui, e esse assunto acabou trazendo aí a demanda e a discussão de todos vocês também, que foi sobre a CPI dos grampos nessa semana, que tornou assunto dentro da Assembleia Legislativa, 2 deputados a priori entraram com pedido de CPI acerca dos grampos, e eu queria assim saber o posicionamento de vocês acerca da criação dessa CPI, o que vocês pensam sobre essa CPI, inclusive assim, o que seria de repente, o que representa essa CPI em pleno período aí que a gente discorre pré-período eleitoral. Começar aqui pelo deputado Oscar Bezerra. Bom, primeiro, é importante que se diga que o regimento interno da Assembleia Legislativa preconiza que, estando aberto em funcionamento 3 CPI, como é o caso, para abrir a 4ª CPI, nós precisávamos de 16 assinaturas, o que não ocorreu nem com a CPI do Wilson e nem com a CPI da Janaína. Então, o presidente automaticamente deve deliberar que não teve o quórum suficiente para a abertura de uma 4ª CPI. Aí eles alegam o seguinte: mas a CPI do MP já finalizou. Finalizam a CPI quando o relatório é votado em plenário, e ainda o relatório da CPI não está concluído, portanto não foi votado. Então é desnecessário até essa discussão nesse momento, lá no Parlamento Estadual, porque não tem realmente as 16 assinaturas, nem de um lado nem de outro. Agora, se tivesse também, a minha posição é extremamente contrária à CPI neste momento, pode ser depois da eleição, porque nós não podemos usar o Parlamento Estadual para fazer ali um palanque eleitoral para prejudicar A, B ou C, e nem também se vangloriar ou se colocar assim como vamos dizer, a rainha da situação. No entanto, eu acredito que o Parlamento Estadual é muito maior do que fazer politicalha. Ok. Deputado Allan? Cristiane, eu discordo do deputado Oscar. Eu acredito que a gente, inclusive, deve buscar a 16ª assinatura se ela não tiver ainda já no papel. Ele tem razão com relação aos critérios para abertura de uma CPI. São necessários 1/3 dos deputados e da deputada, no caso 8 assinaturas para abrir a CPI, e 2/3 para se abrir uma quarta CPI. O Oscar tem razão com relação a isso, mas o tema é muito grave,
em especial por conta dos últimos acontecimentos no âmbito da investigação da Grampolândia Pantaneira. O depoimento do cabo Gerson, que veio à tona, a mídia toda fez a cobertura, trouxe novos elementos para a sociedade. E elementos que estão fundamentados em um trabalho de grampo na eleição de 2014. O trabalho de grampo já foi na eleição de 2014, o envolvimento de muita gente nesse sentido, e a sociedade quer saber. A sociedade quer saber. Eu acho que uma coisa é a eleição, e a gente tem que tocar a eleição com todas as possibilidades da gente conseguir fazer um debate amplo na sociedade, e esse tema é um debate amplo que a sociedade precisa entender. Quem foi grampeado? Por que foi grampeado? Quem pagou o grampo? Quem foi? Isso vai estar nas rodas de conversa nessa eleição, e por que não a gente fazer uma CPI e fazer as oitivas de quem participou desse processo, para que a sociedade possa assistir essa situação. Não vejo isso como politicagem, ao contrário, foram aspectos que, inclusive, resolveram a eleição de 2014 e estão à tona agora em 2018. Obrigado, deputado. Deputado Max. Eu não assinei para nenhum dos dois parlamentares que correram atrás das assinaturas. Não concordo com a CPI nesse momento. Os fatos aí da Grampolândia falado já tem mais de ano. Lá atrás já foi falado de deputados, de pessoas da imprensa gravada, advogados. Aquele era o momento, se fosse para abrir a CPI, talvez naquele momento, se eu fosse procurado, eu poderia ter assinado. Então, naquele momento, até concordo que a Assembleia poderia buscar a investigação, se propor a investigar. Naquele momento não aconteceu por parte de nenhum parlamentar, ninguém se predispôs a ir atrás e montar a CPI. Os órgãos de controle, o Poder Judiciário especificamente, tem atuado nisso, tem feito uma investigação, tem procurado, e não tenho dúvida que até o final das investigações os culpados serão penalizados. Então eu acho desnecessária uma CPI nesse momento, tendo em vista que a Assembleia Legislativa diminuiu as suas sessões, concentrou as suas sessões num dia, a dificuldade muitas vezes de quórum para as votações, inclusive tem um projeto lá do deputado Oscar nesse sentido, tem dificultado bastante a presença de quórum. Então acredito que a gente poderá ter uma CPI e não avançar nessa CPI, o que seria até ruim para o Poder Legislativo. Então, eu não concordo, não assinei, se novos elementos vieram. Até porque o depoimento do cabo é muito controverso. Uma hora ele afirma uma coisa, outra hora ele afirma outra. Então, não dá de se basear no que ele fala no depoimento, que ele acha. Então, eu acho que a gente tem sim que a Justiça continuar apurando, os órgãos de controle continuar investigando e os responsáveis serem penalizados ao final. E se, porventura, não acontecer isso através da Justiça, a Assembleia se colocar à disposição, sim, no segundo momento, não no momento de efervescência eleitoral, no momento de discussão eleitoral, de briga eleitoral, onde que muitas vezes a CPI não pode andar para o lado da investigação, sim, mas para o lado eleitoreiro, o lado político, e por esse motivo que eu não assinei e não vou participar até o mês de outubro. Se essa CPI, porventura, vier a conseguir as assinaturas necessárias, o deputado Max não vai participar, porque entende que esse não é o momento mais oportuno para a abertura dessa CPI. Não custa nada você esperar. Quem já esperou um ano, esperar mais 45 dias, 50 dias, acabar a eleição, para daí, após isso, sim, a CPI propor essa investigação. Ok, deputados. Vamos então assim passar um pouco para essa questão agora das eleições de 2018, né? Recentemente, agora, 5 de agosto, nós tivemos aí a finalização das convenções partidárias, né? Eu queria que vocês falassem um pouco qual que é a análise do resultado dessas convenções partidárias e, mais do que isso, né, dessas alianças locais que foram forjadas aí, né, que foram formadas aqui no estado de Mato Grosso. Começar agora pelo deputado Max Russi, que terminou falando e agora vai iniciar essa pergunta, essa resposta para a gente. Pelo que eu pude acompanhar, né, são 5 candidatos ao governo, né, 11 candidatos aí ao Senado. Vejo que essa eleição de Senado, tenho dito muito isso, está mais disputado do que a eleição de deputado federal. Vai ser, eu acho que a grande disputa dessa eleição, uma das grandes disputas dessa eleição, será a escolha dos senadores. Se você usar o critério, por exemplo, de vestibular, de concurso público, é uma vaga para 5, digamos assim, né? E deputados federais não, você vê muitos nomes, mas você conversando com a sociedade, nos municípios, com as lideranças, você vê poucos nomes sendo cogitados com um percentual maior de aceitação nesse momento e com probabilidades maiores de eleição. Então eu tenho visto um cenário interessante
na eleição de deputado federal um espaço muito mais aberto do que na eleição de senador, que está muito mais disputado. E para o governo, nesse primeiro momento, três candidatos fortes, 3 candidatos que eu tenho certeza que no horário eleitoral terão condição de mostrar aquilo que fizeram, aquilo que pretendem fazer. E eu acho que está uma eleição totalmente ainda aberta, podendo partir para qualquer cenário aí, qualquer candidato desse ao governo, aquele que conseguir comunicar melhor com a população de Mato Grosso, mostrar de forma mais clara as suas intenções, o que pensa para o Estado nos próximos 4 anos. E nisso o PSB deu uma contribuição bastante importante ao governador Pedro Taques, onde nós apresentamos um plano de governo, mais de 70 propostas de forma clara, colocando isso como uma forma do PSB fazer parte dessa coligação. E as coligações, a estadual, falar um pouco daquilo que eu tenho participado dentro da coligação que eu faço parte. Foram lançadas 4 chapas para deputado estadual, uma coligação com o PSDB saindo sozinho, com vários candidatos, uma chapa que tem 4 deputados com mandato, o PSB coligando com o PPS, uma expectativa aí da eleição de 3 parlamentares, uma chapa também com quase 30 candidatos, uma chapa de bons candidatos, e que a gente acredita que vai poder dar oportunidade, talvez com uma eleição de poucos votos, algum deputado chegar à Assembleia Legislativa. Uma frentinha que foi denominada também com Solidariedade, Avante, PRP, PRTB, DC, outros partidos aí, também com a possibilidade aí de uma eleição de 2 parlamentares, expectativa da eleição de 2 parlamentares, e o PSL, que saiu com 48 candidatos em chapa pura. Para a federal, duas frentes, uma com o PSL e alguns partidos menores, e a outra, que eu acredito que nessa eleição será a chapa que conseguirá eleger um federal com menos votos, formado pelo PSDB, pelo Solidariedade, pelo PPS e pelo PSB, onde não tem nenhum deputado federal com mandato. Apenas o único que disputa a eleição com mandato é o deputado estadual Dr. Leonardo, que teoricamente é o nome mais conhecido na chapa, mas que vai ter uma chapa bem equilibrada, onde dará oportunidades a todos os candidatos de disputar a oportunidade de ser deputado federal. Ok, deputado. Deputado Alain, falar um pouco dessas convenções. As convenções movimentaram aí o cenário político até 45 do segundo tempo. Todas as possibilidades foram desenhadas nessa convenção. A situação de 3 candidaturas com viabilidade fez com que os partidos pudessem fazer esse diálogo, onde eles ficariam melhor acomodados, onde cada um se disporia a fazer a sua disputa. Cogitou-se durante muito tempo que o Wellington poderia não ser candidato, porque ele não avançou nesse período de pré-campanha, de preparação mais para a mídia, fez um trabalho mais de bastidor e, ao final, conseguiu montar uma chapa também. A nossa coligação com o DEM, o candidato Mauro Mendes, e o candidato Piveta, que é do meu partido, do Partido Democrático Trabalhista, atraiu um grande número de partidos em torno do seu projeto, com 2 candidaturas fortes também ao Senado, uma do ex-senador, ex-governador Jaime Campos, ex-prefeito de Várzea Grande, e com o ex-vice-governador Carlos Fávaro. Então, acredito que essa configuração que ficou consolidada trouxe para nós, tanto na disputa de deputados federais, quanto no âmbito da disputa de deputados estaduais, a chapa com maior possibilidade, tanto de eleição de deputados federais, quanto de eleição de deputados estaduais. Para deputados federais, está lá na chapa da majoritária os partidos, o DEM, PDT, MDB, PSD, PSC e todos os partidos que foram para lá fizeram uma grande chapa para federal, uma chapa única para federal. E essa chapa se repete para deputados estaduais, são 12 deputados estaduais em mandato, buscando o seu espaço de reeleição, mais 4 ou 5 ou 6 outros nomes com competitividade, uma chapa com 48 candidatos e candidatas e uma chapa menor com PMN, PHS e PMB, que estão numa expectativa de fazer pelo menos um nessa chapa com os partidos menores. Eu acredito que a configuração ficou boa para os 3 principais candidatos e ainda temos a candidatura solo aí do PSOL, que traz na sua candidatura ao Senado um nome interessante para Cuiabá e região metropolitana, que é o procurador Mauro. Que eu vejo, e o deputado Max fez um cenário muito interessante. Nós vamos ter competitividade para governo, é óbvio. O Pedro Taques disputando o seu espaço de reeleição
tem a máquina administrativa e todo o complexo que isso traz de benefício e também de transtorno no processo de reeleição. Nós temos o candidato Mauro Mendes, que é o nosso candidato também com a composição forte, e o Wellington, que parece que foi o mineirinho da vez aí, foi comendo pelas beiradas e conseguiu construir uma chapa forte. Porém, para Senado, eu acredito que Senado vai ser uma disputa maior com a entrada do candidato procurador Mauro. A ex-juíza Selma estava com possibilidade de ampliar sua votação em Cuiabá e na região metropolitana num voto mais ligado à justiça. Eu acredito que o procurador Mauro atrapalha ela muito e entra na competição. Obrigada, deputado Alain. Nós iremos a um breve intervalo e retomaremos com aí a fala também do deputado Oscar Bezerra, também dando aí, né, a sua análise acerca dessas convenções. Quer vender mais e dar um up no seu negócio? A mais completa loja de capas e acessórios para celular de Mato Grosso, Ari Capas. Aqui você encontra variedade de produtos, capas para iPhone, smartphone, tablet, iPad, tudo no atacado e no varejo. Agora, a economia está ao seu lado e os preços cabem no seu bolso. Temos lâmpadas com câmera Wi-Fi, sons Bluetooth, JBL, rádio relógio, fones de ouvido, cabos, carregadores, lente adicional para celular, controles Xbox, suportes para carro e bateria externa. Despachamos para todo o Mato Grosso. Invista em sua loja. Faça um bom negócio. Atendimento e orçamento, mande um WhatsApp para 65999308138 ou venha até o Box 509, piso superior no Shopping Popular. Voltamos ao ar com o programa GW100 e estávamos falando no último bloco acerca das convenções, do resultado das eleições. O deputado Max Russo e o deputado Allan Kardec já fizeram suas análises acerca das convenções e nós passamos agora a fala para o deputado Oscar Bezerra para que ele também possa aí falar um pouco do resultado e da sua análise aí desse pós-convenção. Cristiane, bom, ao contrário dos colegas Allan e Max, o Oscar Bezerra estava costurando apoio na base, porque não estão tranquilos igual os dois aqui estão, né? Então eu tenho que costurar apoio primeiro. Eu não participei efetivamente da construção dessas coligações, uma vez que o PV tem por costume a diretoria conduzir a discussão de coligações nesse sentido. Por fim, acabou ficando com o Hélito Fagundes e fomos comunicados isso na convenção partidária. Mas o cenário realmente para governador está bem que nivelado, embolado o jogo e, consequentemente, não tem aí o franco favorito. Apesar das pesquisas indicarem o Mauro com uma certa liderança, o jogo não está definido, uma vez que vai depender muito do resultado da eleição, no caminhar da eleição, as propostas, muitas vezes acusações que podem não interpretar muito bem positivo o eleitor, enfim, o jogo realmente muito aberto e a máquina é muito forte e o governo, eu tenho certeza que usará de todas as prerrogativas que tem para mostrar o que fez, enfim, o jogo vai ser decidido realmente meio que nos 45 do segundo tempo, na minha opinião. Com relação ao Senado Federal, concordo com o Alain e com o Max, no sentido de que acho que é o mais disputado de tudo, seria aí. O Jaime tem também uma liderança nas pesquisas, mas que pode ser o teto, a gente não sabe. E aí os que estão embaixo podem crescer bastante, porque quando se faz pesquisa, hoje tem lá um número absurdo de 70% de pessoas que não se manifestaram. Portanto, tem um número muito grande, então, a ser trabalhado, tanto para o governo, como para o Senado e, consequentemente, para a federal e estadual. A Câmara Federal vai ter, eu acredito, uma das maiores renovações agora, nesse cenário, em função de pessoas que saíram do circuito e nomes fortes, novatos, que estão vindo para o processo eleitoral. Neri, Manuelzinho, pessoas que... o Gaspar, Leonardo, pessoas que não teria aí, vamos supor, a possibilidade, se os que estão no mandato fossem todos para o processo de reeleição,
estão hoje no páreo, consequentemente vai ter uma renovação de 50% da Câmara Federal, na minha opinião. Assembleia Legislativa, nós temos aí o grupo da morte, que é composto aí por partidos grandes que compõem a composição do Arco de Aliança de Mauro Mendes, que, como o próprio Alan disse, tem 17, 18 nomes grandes, e eu acredito que fará de 10 a 11 deputados estaduais. Nós temos a composição também do Arco de Aliança do Pedro Táxi, que, na minha opinião, vai variar de 6 a 7. E, a mesma forma, o nosso Arco de Aliança, que é ligado ao Wellington Fagundes, que também é de 6 a 7 deputados, podendo assim variar. Enfim, é um jogo muito aberto e espero que a eleição seja franca, verdadeira e transparente para que o eleitor possa ter a melhor escolha. Pegar até um gancho aqui na fala do deputado Oscar Bezerra, né, acerca da questão, né, que somente nas convenções aí ficou sabendo como o partido caminharia, né, para o pleito de governo. E aí, assim, até lembrando que anterior às convenções, né, os candidatos, né, os deputados, né, acabaram também tendo deferência aí por outras candidaturas que necessariamente não são a do qual vocês estão na coligação, né. O deputado Oscar Bezerra demonstrou bastante deferência inicialmente aí pela reeleição do governador Pedro Táxi, né? O deputado Alan também aí teve uma relação aí, né, de bastidores inicialmente aí com a candidatura do senador Wellington agora ao governo, e talvez aqui acho que o Max que estou onde deveria estar, né? Queria então saber um pouquinho de vocês aí, como que ficou, né, essa coligação, né, do qual a deferência necessariamente não é aí o espaço do qual vocês estão enquanto candidatos, e como está efetivamente o apoio de vocês, qual é o apoio dos deputados, né, para essas eleições de 2018 aos nossos candidatos a governadores. Começa com quem? Alan. Deputado Alan, vamos começar por ele. Tá bom, Cris, e é verdade isso que você falou. Eu tenho uma amizade grande com o senador Wellington. Na eleição de 2014 nós caminhamos juntos, a eleição que nós conseguimos eleger o até então deputado federal Wellington ao Senado, e na condição onde eu fiquei na suplência, e hoje a gente está aqui como deputado estadual. E o Wellington ele tem uma prerrogativa, ele evita confrontos, e isso talvez nessa eleição seria importante. E a gente vai fazer uma análise, você é cientista política, se vai polarizar entre Mauro e Pedro, e como que o Wellington vai se dar nesse cenário. Ele não tem esse perfil do enfrentamento, não tem esse perfil arrojado de agressão. Talvez o eleitorado possa entender legal nesse sentido. Eu tenho muito respeito pelo senador, mas eu sou homem de partido, eu sou homem partidário. Eu fui oposição ao prefeito Mauro Mendes na gestão em Cuiabá, fui oposição dura ao prefeito Mauro Mendes. Nós trabalhamos naquela eleição no campo popular junto com o Lúdio Cabral, perdemos a eleição e mantive na oposição durante 4 anos. Nem por isso a gente desgastou relações pessoais, não queimamos ponte, como se diz na questão política. E nessa construção do PDT, com o Otaviano Pivetta, de vice do prefeito, do ex-prefeito Mauro Mendes, e hoje candidato a governador, ele vai ter total apoio nosso. A nossa militância é junto aos servidores públicos do Estado de Mato Grosso, a Cuiabá, a Baixada Cuiabana, eu que sou de Santo Antônio Levergera e Barão do Melgaço, já estamos dialogando com todos a partir da convenção. Nosso candidato é o Mauro, e nós não vamos ter dificuldade de tocar isso para frente, né? A gente vem numa linha de oposição ao governo Pedro Táxi. É óbvio que ali seria uma dificuldade muito grande para eu estar, se caso o meu partido caminhasse com ele, e é por isso que na mudança partidária nós escolhemos também um partido que já estava consolidado na base de oposição ao governo Pedro Táxi. Ok, deputado. Passar agora para o deputado Oscar Bezerra. Bom, eu acredito assim, política é relacionamento, política é contato, assim como o meu eleitor gosta que eu faça a visita, a presença, o entendimento, a busca da opinião para que se faça o melhor para o conjunto da sociedade, não é nas composições diferentes. Por isso a minha intenção, obviamente, como deputado estadual, próximo ao governador Pedro Táxi, da base de sustentação, era que caminhássemos junto nesse processo de reeleição. Mas não é segredo para ninguém, com relação ao Mauro Mendes, nós tivemos participação junto no comando do PSB,
o Mauro era o presidente, eu era o secretário-geral, uma relação que ao tempo foi meio que se distanciando, em função das obrigações dele e não a presença efetiva na busca, de repente, de consolidar um grupo para a eleição, não sabia se ia ou se não ia, deu um afastamento. E confesso que o Hélito, eu nunca tive realmente um contato com o Hélito. Nunca tive, ele não atua muito na minha região, por isso seria, vamos dizer assim, na ordem cronológica, a última opção que passou a ser a primeira. O PV definiu que será o Hélito Fagundes o candidato a governo. Ok. Deputado Max Russi. Na política tem uma frase que sintetiza um pouco do que foi o PSB, que é: a política gosta da traição, mas abomina o traidor, né? E o PSB fez parte do governo, eu fui chefe da Casa Civil, fui secretário de Trabalho e Assistência Social, presidente do partido no Estado, e a gente, desde a campanha, caminha junto com o governador, então foi um entendimento unânime do partido em continuar nesse projeto, fazer parte desse projeto, porque tem muitas pessoas que fazem parte do governo, ajudam no governo, então esse foi um entendimento do partido, por isso que a gente caminha junto aí, e eu principalmente critiquei muito, fiz algumas falas até duras de pessoas que usaram o governo por 3 anos e meio, tiveram cargo, espaço, enfim, construíram projetos políticos dentro do governo e abandonaram de última hora. Então a gente procurou fazer a condução dentro do partido, com todos os filiados, isso foi aprovado de forma unânime na nossa convenção, e por isso que caminhamos junto para a reeleição do governador Pedro Taques. Ok. Assim, vocês falaram bastante sobre a questão do pós-convenção, né? Assim, uma geral de como que ficaram aí as coligações, né? Mas queria também saber um pouco de vocês, assim, cada um de vocês, como é que ficou aí a chapa proporcional no qual vocês, né, estão inseridos, quais são as expectativas de eleição, de número, né, de deputados que essa chapa, né, poderá fazer, e assim, qual que é a expectativa individual também de vocês aí nesse pleito para 2018. Começar aqui pelo deputado Oscar Bezerra. Bom, expectativa eu acredito que sempre é de reeleição, no caso dos 3 aqui, porque o trabalho foi prestado, desenvolvido um trabalho legal, e eu acredito que o povo terá o reconhecimento. Dentro do contexto da chapa, a nossa proporcional, eu acredito que é muito equilibrada, muito coesa. Nós temos ali, no mínimo, 10 nomes que superarão a casa de 15 mil votos dentro da minha coligação. Ou seja, então não tem jogo ganho. É muito trabalho, muita dedicação para conquistar, eu acredito, as 3 vagas que poderá vir nessa coligação PV-PTB. Ok. Deputado Alan. A minha coligação é a coligação que mais tem candidatos competitivos, né? São 12 deputados estaduais em mandato. Temos aí, no mínimo, 5 ou 6 candidatos competitivos nos seus segmentos. E aí o pessoal pergunta para mim: mas você topou essa coligação aí, como o Oscar disse, a chapa da morte, alguém vai ficar de fora lá com muito voto. Isso é verdade. Mas, Cris, na eleição passada foi assim já. Nós já fizemos um chapão e eu topei. Eu estava no Partido dos Trabalhadores com apenas 2 anos de mandato eletivo em Cuiabá, e nós tivemos 15 mil votos. Foram 9 eleitos, eu fiquei na 11ª colocação, perdendo para o Silvano Amaral por 410 votos. Se a gente topou aquela disputa naquela condição e a gente conseguiu 2 anos como deputado estadual, não tem por que agora, nesse momento, a gente está escolhendo adversário. O que eu penso, né, com relação a isso? Tenho falado isso para o nosso público. Na Assembleia Legislativa, a gente tem feito um trabalho com os segmentos que nos trouxe até aqui, que é da área da educação, do esporte e lazer, da cultura, a região metropolitana de Cuiabá, e nós continuamos fazendo esse trabalho. E aí eu acredito que a Assembleia Legislativa tem uma representatividade estadual, e a gente precisa entender, nessa representatividade estadual, Cuiabá, Várzea Grande e a região metropolitana precisa dar retorno político para aqueles que disputam a eleição representando essa região. Então não tem problema nisso. Eu acredito que no nosso chapão nós teremos aí 4 ou 5 deputados flertando com 50 mil votos. De 40 mil, todos esses que eu estou falando já passaram de 40 mil na eleição passada. Essa eleição vai ser uma eleição difícil de levar o eleitor, é verdade. Vai ser uma eleição difícil de convencer o eleitor a ir para a urna, e aqueles que forem para a urna de não votar branco e nulo.
Isso é verdade também. Porém, também eu acredito que vai ter um número menor de candidatos do que teve na eleição passada. Inclusive, a gente já pode até buscar nas nossas assessorias aí quantos candidatos efetivos estão nessa eleição. Acredito que é menor o número de candidatos da eleição passada para essa. Isso faz com que a nossa linha de corte saia de 15 para cima. Então, eu acredito que terá um número elevado de votos na nossa chapa e estamos trabalhando para passar de 600 mil, garantindo a 11ª e tentando buscar a 12ª, dependendo da performance da nossa chapa majoritária, do voto na chapa majoritária, trazendo a nossa legenda para cima. Ok. Deputado Max Russi. A chapa do PSB com o PPS ficou uma chapa bastante interessante. Acredito que será a chapa dessa eleição que o deputado terá condição de eleger com menos votos, em virtude de uma chapa muito parecida. Bons candidatos, mas teoricamente não tem candidato muito forte. Acho que eu particularmente devo aumentar os meus votos. Tive na eleição passada 2.690, com apoio de um prefeito e meio. Nessa eleição vou ter apoio de 14 prefeitos, não tive 10 vereadores na passada, terei mais de 70 vereadores nessa eleição, então trabalhei muitos 4 anos, construí muito nesses 4 anos, viajando muito para o Mato Grosso, todos os finais de semana, enfim. Fiz um trabalho com esse objetivo, mas a chapa nossa é muito parecida, então tanto do PSB como do PPS, são muitos candidatos, e acredito aí com 14, 15 mil votos, essa coligação elegerá com certeza um deputado para a Assembleia Legislativa. E nós trabalhamos uma perspectiva garantida de eleição de 2 deputados, podendo, com um desempenho melhor, chegar à eleição de 3 deputados aí, talvez com até menos votos dos votos que eu já falei. Então, ficou muito boa a composição e eu tenho sentido, tanto dos candidatos do PSB como do PPS, uma motivação muito grande, o que motiva é buscar até mais votos, mais apoios, porque a possibilidade de eleição é muito grande. Fechamos então esse segundo bloco com a fala do deputado Max Russi. Iremos a um breve intervalo. Para quem não abre mão de andar bem vestida, venha conhecer a loja M.A. Galvão no Shopping Popular. Moda evangélica feminina, roupas para o dia a dia ou aquela ocasião especial. Ótimo atendimento e produtos de qualidade. Elegância e beleza em um espaço especial e único. O look certo. Blusas, saias, vestidos. Atenção, moda com economia é na M.A. Galvão. Agora também com artigos para cama, mesa e banho. Tapetes, toalhas de banho, edredom, jogo para banheiro, cama e mesa. Um lugar para se sentir bem e também ficar na moda. Vendas no atacado e no varejo, na M.A. Galvão, no piso superior, box 545. Atendimento pelo telefone 65 99959 0137. Voltamos ao ar com o programa GW100 com os deputados estaduais Oscar Bezerra, Allan Kardec e Max Russi. Vamos falar um pouco agora sobre o cenário político nacional, né? Inclusive, assim, como é que ficou aí, né? Pós-verticalização, pós-não verticalização, nós ficamos com um cenário nacional aí bastante heterogêneo, né? E aí eu queria, né, saber de vocês justamente como é que vai ficar esse cenário nacional, o apoio de vocês, porque o que nós temos hoje, né? O deputado Oscar Bezerra, que está no PV, né? Tem hoje aí o Eduardo Jorge, que é vice da chapa da candidata a presidente Marina Silva, né? Ao mesmo tempo em que seu partido aqui, né, o PR, tem ali coligação nacional com o Alckmin, mas também tem a fala do senador Wellington, que vai trazer aí palanque, vai dar palanque para a candidatura do ex-presidente Lula do PT, né? Nós temos aí também o deputado Allan, que hoje está no PDT, o PDT que lança aí o Ciro Gomes à presidência, ao mesmo tempo que também está numa chapa, numa coligação local, no qual o DEM é aliado do Alckmin, né? E tem também aí outros candidatos também dentro dessa chapa presidenciais, né? E também o deputado Max Russi, né? O PSB nacionalmente fez aí um acordo, né, de amigos com o PT, né, em relação aí a essa questão da candidatura, né, do Lula, mas ao mesmo tempo o PSB, né, nacional faz esse acordo, mas localmente hoje a chapa
ela apoia o Alckmin. E também, para não dizer, também tem aliança com o PSL, que também tem aí o apoio, né, do candidato à presidência, Jair Bolsonaro. Então eu queria que vocês fizessem uma análise aí de como que vai ficar esse panorama nacional com relação a essas eleições, qual é o posicionamento de vocês, o apoio de vocês presidencial e também uma análise aí, né? Essa é uma das eleições que eu acho que menos a gente consegue visualizar como é que vai traçar aí um final, né? Nós imaginamos que pelo número de candidatos 14, nós tenhamos 13 candidatos, um segundo turno. Quem protagonizaria esse segundo turno e quem teria aí o apoio dos 3 deputados? Começar agora aqui pelo deputado Max Russi. O PSB nacional, Cristiane, ele tomou uma linha diferente até do que adotou nas últimas eleições. Na última eleição a gente disputou com o Eduardo, depois teve aquele acidente trágico, e todas as eleições o PSB tem disputado ou com candidato a presidente ou com vice. Nessa eleição, de forma diferente, até para valorizar e potencializar as candidaturas a governo nos estados, o PSB resolveu nacionalmente não fazer nenhuma composição oficial. Vai deixar de apoiar? Não. Os estados vão fazer a sua definição, mas achou interessante e com isso conseguiu apoio em alguns locais importantes. A gente fortaleceu a candidatura do Márcio França em São Paulo, no Pernambuco, no Amapá, no Acre, no Amazonas, enfim, alguns estados foram aí nessa composição atendidos. Isso aí proporcionou e vai proporcionar com que o PSB consiga eleger um número maior de governadores e também, consequentemente, fortalecer as candidaturas a Senado e também a Câmara Federal, que é o grande objetivo de todos os partidos, tendo em vista que a eleição dos deputados federais vai definir o tempo de TV e o fundo eleitoral para a próxima eleição. Aqui no estado, a nossa coligação, a qual a gente está coligado, está apoiando o Geraldo Alckmin e o Bolsonaro. São os 2 presidenciáveis aí que fazem parte da coligação ao qual no estado o PSB faz parte. Dentro do partido tem vários entendimentos, no estado nós vamos fazer uma reunião ainda para a gente ver se a gente consegue caminhar unânime com um candidato aí a presidente, mas até mesmo tem partidários que apoiam candidatos que estão fora aí da coligação dentro do estado, tendo em vista que a direção nacional deu essa liberdade a todos os filiados, a todos os colegianários. Então, a gente trabalha nessa análise. Eu acredito, particularmente, que pelo tempo de TV que o governador de São Paulo, o ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, terá, aí algo em torno de 6 minutos, eu acho que a candidatura dele é muito competitiva e ele, no meu ponto de vista, estará figurando no segundo turno, porque vai mostrar o que fez e o que pretende fazer com esse amplo arco de aliança, nessa articulação que ele conseguiu construir visando a eleição presidencial desse ano. Deputado Allan Kardec. Cristiane, eu vejo que isso que está acontecendo no cenário político nacional e refletindo aqui no estado é algo para que a gente possa, inclusive, estudar um pouco mais e fazer propostas para que isso mude. Não dá para a gente permanecer desse jeito com 39 partidos, e aí liberado para todo mundo fazer o que quiser nos estados. A gente pode estar na mesma chapa, Bolsonaro e Lula, isso confunde o eleitor, isso não é bom, na minha opinião, para a questão partidária. A cada ano que passa, a instituição partido político ele vem perdendo espaço no consciente coletivo da população, tanto é que os partidos que vieram a mudar o nome agora, até tirar o P de partido, Rede, Podemos, o antigo MDB que virou PMDB voltou para MDB, o Manda Brasa. Eu acredito que a gente precisa ter logo essa reforma política, a gente precisa diminuir o número de partidos, na minha opinião, e talvez o que o Max falou sobre essa questão da votação para a Câmara Federal, chamado de Câmara Baixa, mas é a representatividade mais próxima da sociedade. Eu acho que isso vai fazer com que os partidos eles diminuam e a gente volte, talvez, quem sabe, a pensar mais ideologicamente. O que se viu no Brasil pós-impeachment é a deflagração dos grupos e 2 pontas polarizadas, e hoje o Alckmin fica mais ali na linha do centro-direita, e agora o centrão definido pelo Alckmin, ele tem esse tempo de TV interessante. Vamos ver se o Alckmin consegue com esse tempo de TV animar alguém, né? Porque ele
carinhosamente apelidado há uma década de chuchu, de repente 6 minutos vai fazer com que o eleitor passe a gostar menos ainda dele. Diferente disso, tem um candidato com ideias totalmente anti-ortodoxas, que é o candidato Bolsonaro, que vai ter um tempo pequeno de TV, mas sem Lula no cenário, quem lidera. Então, nós vamos ter uma experiência sobre isso. Um que não tem tempo nenhum e um que tem tempo demais. E, na minha opinião, o nosso candidato que eu defenderei é o candidato Ciro Gomes. Eu acho que é o mais preparado, disparado na frente de todos os outros. E aí fica contra o Ciro assim, pô, meu cara é chato, pô. Mas o cara fala, ele fala demais, mas vamos analisar. Então, acho que a gente vai ter condição de fazer uma análise. Espero que aconteça debates. Eu acho que esse é o grande ponto que a população está esperando. Os debates ao vivo, os debates face to face, aquela coisa do olho no olho. Espero que o candidato que não tem tempo nenhum de TV, está trabalhando nas redes sociais, vá no debate e nesse debate a gente consiga fazer com que a população entenda quais são os rumos do Brasil. Nós vamos para um extremismo onde tem inclusive um general como vice, e inclusive falando sobre a nossa herança biocultural de negros e índios. Aí nós temos o Ciro Gomes preparado e temos o Alckmin, que se conseguir falar, se ele conseguir desenvolver, ele vai ter um tempo bom de TV. Aí agora a gente vai finalizar na seguinte situação. Quem vai para o segundo turno? Tem a situação do PT, tem a situação do Lula, da candidatura posse do Lula. Ficou lá o vice entre Manuela e Haddad. Essa estratégia vai chegar até onde? Porque, historicamente, Cristiane, você já escreveu muito sobre isso, o Brasil, desde a redemocratização, ela é bipolarizada. PSDB e PT, segundo turno todas as vezes. Dessa vez o PSDB está se organizado, com o centrão todo, e a esquerda está lá dividida. Mas o PT e o petismo a esquerda vai conseguir levar um candidato competitivo para o segundo turno? Como que ficaria os outros eleitores nessa situação? Então, bastante interessante que está o cenário nacional. Obrigado. Deputado Oscar? Bom, com um recurso que foi capitalizado em cima do fundo, desse arco de aliança que o Alckmin conseguiu fazer, eu acho que até Chuchu fala, irmão. Com certeza vai ter uma preparação muito forte nesse sentido de mostrar o grande trabalho que ele fez em São Paulo. São 850 milhões de reais todas as composições partidárias do arco de aliança do Geraldo Alckmin. São 279 parlamentares que está no arco de aliança do Geraldo Alckmin. 2.300 prefeitos no arco de aliança do Geraldo Alckmin, ou seja, realmente ele conseguiu fazer algo, na minha opinião, inédito a nível de Brasil, mas existe um cenário interessante. O PT sozinho, com a candidatura do Lula, desconstrói tudo isso aí, porque hoje as pesquisas mostram, eleitoralmente, o povo ainda quer o Lula. Quer dizer, o homem preso e ainda assim ganharia as eleições. Quer dizer, então, esse contexto vai ser fundamental para a definição, de fato, da candidatura presidencial, o não registro do Lula, aí meio que o jogo zero. Na minha opinião, o Bolsonaro chegou no teto, já é teto, e tem grandes dificuldades no programa eleitoral, porque ele vai ter que falar assim, olha, muda para o Facebook que eu vou estar lá, porque não tem mais outra coisa para falar. Não tem outra coisa para falar, porque 8 segundos. Já ao contrário do Alckmin, que tem 6 minutos. O PT teria 1 e pouco, quer dizer, aí vai. Ou seja, realmente vai ser uma campanha diferenciada e eu espero aí ter cenários de cientistas políticos como a Cris, como o Alan, que fez uma belíssima contextualização, para que a gente consiga compreender o que vai acontecer nas cenas dos próximos capítulos. Ok. Nós estamos caminhando, então, para o final aí do nosso programa GW100. Deixar, então, aí as considerações finais dos nossos candidatos a deputado estadual, a reeleição. E aproveitando, assim, deixar que vocês também façam nessas considerações finais um pouco do que Mato Grosso precisa. Nós sabemos que o discurso de corrupção é um discurso que é de suma importância, mas ele já é um bordão que eu acho que
está na pauta de todos aqui, né? Então, assim, tirando esse ponto, o que é que Mato Grosso precisa, o que é que Mato Grosso merece para 2019? Então, eu passo para vocês para as considerações finais e já apontando aí essa perspectiva para 2019. Começar aqui pelo deputado Oscar Bezerra. Bom, diz que quando bebe água assim era para passar para o outro, tudo bem. Foi uma tática errada. Enfim, eu espero nas eleições agora e no contexto de que o eleitor faça realmente as ponderações do que foi executado, do trabalho prestado, da história do seu escolhido representante e, consequentemente, o resultado virá. Esse básico, os padrões básicos do que nós temos que preconizar na nossa vida pública, nós já sabemos, não devemos fazer isso, não podemos fazer aquilo, e, consequentemente, muitos acabam cometendo equívocos ao longo do processo. Mas eu digo assim, sem medo de errar, não há autoridade constituída que não emane da vontade do nosso Criador. Se nós estamos na Assembleia, que foi permissão dele, e eu tenho certeza que, se tiver a mesma permissão, continuaremos no processo político de Estado de Mato Grosso e, consequentemente, fazendo um belo trabalho para a sociedade que hoje nos escolheu. É isso. Deputado Alan. Cristiane, todos que estamos assistindo aqui no programa GW100, Mato Grosso tem um grande desafio: fazer o desenvolvimento econômico. Nós já crescemos. Mato Grosso já cresceu nos últimos 20 anos. Cresceu na arrecadação de impostos, cresceu na sua população, mas Mato Grosso não desenvolveu. Mato Grosso é um estado que arrecada muito, já bateu com todas as dificuldades que o mercado nacional teve, mas cresceu em índices chineses. Nós batemos aí a casa dos 25 bilhões de reais de arrecadação própria, que foi de 18 a 19, e os repasses constitucionais, batemos 25 bilhões de reais, uma população de 3 milhões e meio de habitantes. O que a gente precisa fazer é que essa arrecadação do Estado reverta em benefício para a sociedade, que os serviços públicos oferecidos pelo governo cheguem de fato ao cidadão. Infelizmente, nos últimos 4 anos, isso não tem acontecido no Estado de Mato Grosso. O que a gente precisa é de gestão. Foco nesse trabalho, desenvolvimento econômico, e fazer com que o cidadão sinta parte do Estado. Esse Estado que arrecada, que é o maior produtor de grãos do mundo, estados individuais, no mundo não tem ninguém que chega perto de Mato Grosso. Porém, nós não industrializamos a nossa produção. A gente ainda tem um estado monocultor, colonizado por aqueles que jogam para fora a nossa, vendem a nossa produção e industrializa fora. Por exemplo, Cris, nós aprovamos na Assembleia Legislativa lei que autoriza, inclusive, incentivo para a venda do nosso suíno vivo. Ele vai vivo para ser abatido fora. Do nosso gado vivo para ele ser abatido fora. Isso aí é como se fosse o Brasil colônia ainda. E o grande desafio é esse: como a gente fazer com que o Estado se desenvolva. Ele já cresceu. Com outras duas questões importantes: preservação do meio ambiente e justiça social. O Estado rico com muita gente pobre. Esse é o grande desafio do próximo gestor do Estado de Mato Grosso. E nós, na Assembleia Legislativa, precisamos ter o entendimento da sociedade, a representatividade. Quem, de fato, te representa na Assembleia Legislativa? Acho que esses são os desafios para o eleitor nessa campanha. Obrigado, deputado. Deputado Marcos Ruas. Eu acredito muito que nós precisamos diminuir as desigualdades no nosso estado. Mato Grosso foi um dos poucos estados que, o ano passado, diminuiu a extrema pobreza. Acho que nós precisamos avançar mais em passos largos. Nós precisamos criar uma política de desenvolvimento para os municípios de economia exauridas. Nós temos municípios ricos e municípios pobres, que não geram emprego, não geram renda, não geram condição nenhuma. Fazer um debate amplo sobre a saúde pública no nosso estado. Há 20 anos a gente vem falando da saúde pública, e se nós não zerarmos todo esse jogo e começarmos realmente de baixo, com uma discussão ampla com a sociedade, eu acredito que o governo que vem não vai conseguir avançar na questão, principalmente na questão da saúde. E outras áreas importantes que Mato Grosso precisa de investimento, de priorização, por exemplo, a educação. Nós precisamos continuar os investimentos na escola em período integral. O governo pelo táxi abriu 40 escolas em período integral. Então é uma política que precisa avançar. As escolas militares, que há 20 anos não se abriam novas escolas militares, e se ampliou em todo o estado de Mato Grosso, é algo que tem dado certo. Enfim, ações pontuais que estão dando resultado e que precisam continuar dando resultado no estado de Mato Grosso, mas um foco interessantíssimo, e o Alan frisou bem isso aí. Nós precisamos diminuir as nossas desigualdades. Nós não podemos ter um estado rico
em um Estado que distribui muito mal a sua renda. Agradecer, Cristiane, a você, ao Popó, ao GW100, a todos aí que fazem parte da TV Mais aí, pela oportunidade, por poder fazer esse debate aí com esses dois grandes parlamentares que representam muito bem as suas bases na Assembleia Legislativa e poder falar um pouco daquilo que a gente pensa, daquilo que a gente acredita e por que a gente coloca o nome para estar na vida pública. Não é fácil, muitos acham que é muito fácil. Não é fácil hoje ser político. Quando você coloca, tem alguns que falam, quando você fala de ser político, você já começa devendo 30. E hoje, mais ainda, e é importante, porque a população, eu acredito, muitos têm falado que a população não vai votar nessa eleição. Eu estou pensando um pouco diferente. Eu acho que a população vai ainda mais às urnas e vai ter um voto mais consciente. É isso que a gente acredita, é isso que a gente espera e eu tenho certeza que a gente terá um período importante de debate onde a população tem que analisar muito as propostas dos candidatos majoritários e o que representa cada deputado, cada voto que você vai dar para escolher o seu representante durante os próximos 4 anos, tanto na Assembleia como nas outras casas. São 6 votos. São 6 votos, vamos ter que falar muito disso. São 6 votos. Vai votar aí deputado estadual, federal, 2 senadores, governador, presidente da República, enfim. Nós precisamos escolher bem os nossos representantes. Agradecemos a presença do deputado Oscar Bezerra, do deputado estadual Allan Kardec, do deputado Max Russi e estaremos de volta ao ar com o programa GW100 no próximo domingo a partir das 22h30. Canal 17.1 TV Mais, afiliada da TV Cultura em Cuiabá. TV Mais canal 17.1 HD.